parênteses aqui tá entre aspas, porque a gente vai usar o Ruby on Rails versão 6, que é a última. Mas eu não vou, por exemplo, explicar explicitamente quais são as diferenças dele para as versões anteriores. Então isso aqui não é um curso assim, tipo, você já sabe Ruby on Rails e você está aprendendo o que tem de diferente no 6. É uma coisa que só assim, não, estará atualizado para a última versão. Quando vocês instalarem, tudo que vocês estiverem fazendo aqui vai estar exatamente igual ao que eu estou mostrando para vocês. E daí assim, eu não vou explicar. E eu botei isso aqui só para dizer, ó, eu não vou explicar como é que se instala o Ruby, tá? Porque tem, digamos, ó, tem a Win, Mac e Linux, né? Eu estou usando o Linux aqui. Eu instalo de uma maneira específica, eu posso citar por cima mais ou menos como é que faz. Não vou explicar. Tem algumas referências que eu vou passar para vocês depois que tem mais ou menos atualizado como instalar em cada lugar. Eu vou estar usando a versão 2.5, que não é nem a última das últimas, mas ela é bem atualizada, e para usar a última versão do Rails tu precisa de uma versão bem atualizada, e tu também precisa, para usar o Ruby on Rails, instalar o Node.js, e daí também vocês podem instalar de várias maneiras, mas eu instalei com o NPM e também o Yarn para fazer a programação de front-end, que tu pode instalar com o NPM. Essas partes eu não vou mostrar, mas tipo, depois da palestra aqui a gente pode continuar conversando, eu posso mostrar umas coisas para vocês e tal. E a gente e daí a gente pode tirar umas dúvidas de como fazer isso, mas o foco não vai ser esse, tá? O foco vai ser 2. Deixa eu colocar aqui, ó. Roteiro. Beleza. O roteiro da palestra, tá? O roteiro vai ser assim, ó. Nós vamos seguir inteiro o tutorial. Esse aqui. E esse tutorial, ele é o famoso tutorial que era muito mais impressionante em 2005, eu acho. Qualquer que seja o ano que o Rails começou a ficar popular. Acho que foi um pouquinho depois. Alguém me googla aí. Porque ele é um tutorial em que do zero a gente vai criar uma aplicação web com banco de dados, com front-end, com banco de dados, em que tá tudo separadinho e se comunicando legal, e a gente vai fazer um blog, e isso vai tudo ser feito em, tipo, se tu fizer sem explicar e tu mais ou menos souber os comandinhos, tu pode fazer isso em 10 minutos, sabe? Então é uma coisa muito rápida, assim, a gente vai fazer em 1 hora e pouco, tá? Porque eu vou explicar tudo. E a gente vai fazer isso juntos, e eu meio que vou mostrar pra vocês como é que o Rails funciona, o que tem de interessante nele, por que ele é maneiro, por que ele é legal, e eu vou meio que explicar qual é a ideia por trás de uma aplicação Rails, como é que ela se divide, por que é interessante dividir ela desse jeito, como é que, em que parte da aplicação vai cada componente, e isso vai dar pra vocês, digamos, uma base pra vocês entenderem tipo, o que é um projeto Rails. Então, se vocês, por exemplo, caírem de paraquedas para ler vocês mais ou menos vão saber o que tem em cada lugar. Se vocês quiserem fazer uma aplicação web, vocês vão aprender a pensar mais ou menos assim, ok, para fazer ela em Rails, essa parte da minha aplicação vai aqui, eu preciso criar isso primeiro, eu preciso organizar desse jeito. Então, é mais ou menos isso que vocês vão aprender aqui. Daí aqui, ó, preciso saber Ruby. Tá, assim, ó. A resposta é não para tu ver essa palestra. Mas por quê? Porque eu não vou estar focando explicitamente em fazer uma aplicação aqui. Nós vamos estar seguindo um tutorial, né? Para usar Ruby on Rails, não, ó, vou botar aqui, não para seguir a palestra, tá? Mas sim para programar Rails. Será que isso fica confuso? Porque na realidade o Ruby on Rails, ele é um conjunto de bibliotecas, ele, né, a gente chama de um framework. Como é que é a tradução de framework em português? É tipo aquela parte de dentro do prédio, quando o prédio não está construído, que tu não botou o cimento ainda, sabe? A estrutura, como se fosse. Eu não sei se tem uma palavra melhor. O chat talvez possa me ajudar aí. O Rails, ele é isso. Ele não é uma linguagem de programação separada. Então ele é isso escrito na linguagem Ruby. E a linguagem Ruby tem uma coisa muito interessante que eu vou, de repente posso botar aqui Ruby rapidamente aqui. Depois eu vou transformar essas notas no material suplementar.
por que tipo, a linguagem Ruby ela é interessante para isso? Vamos dar uma mini introdução a Ruby aqui, antes da gente finalmente começar. Mas o que tem de interessante na linguagem Ruby, tá? Ela é orientada a objetos. Um emoji qualquer, prestando atenção. Beleza. Tá, o que é interessante? Ela é orientada a objetos, mas até aí tudo bem, tipo, quase todas as linguagens hoje são orientadas a objetos. Mentira, tem várias que são diferentes. Mas ela é interessante porque ela é, digamos assim, realmente orientada. Ela tem umas coisas de que, tipo assim, a maioria das coisas que tu pode conceitualizar na linguagem, elas são representadas como objetos, e eu não vou explicar muito isso hoje, mas isso permite que tipo, a linguagem Ruby ela seja, assim, bem intuitiva, eu acredito. Que, tipo, tu pensa assim, será eu precisava fazer alguma coisa com isso? Será que eu posso chamar algum método? E daí tu pode, assim, tipo, chamar um método em cima da coisa. Será que essa função recebe qualquer tipo de objeto? Será que eu posso passar essa coisa aqui que é uma função? Pode, uma função é um objeto e tal. Enfim, é interessante. Ela tem, eu posso estar lembrando a palavra errada, e daí meus amiguinhos aí mais teóricos da computação podem me dizer. Ela tem uma reflexividade boa, que geralmente tu ouviria o termo, sei lá, tipo metaprogramação. Então ela, para dar um exemplo, ela tem coisas aqui, eu vou abrir um terminal de Ruby aqui. Ela tem coisas, aliás, olá Lari, legal que tu tá assistindo aqui. A linguagem Ruby tem umas coisas assim, tipo, se eu pego um número, lembra que eu disse que tudo é um objeto, né? Se eu pego um número e tenho ele aqui, ele tem métodos, tá? Por exemplo, eu posso botar toString e daí eu transformo um número na string. Ele tem métodos, tá? A gente pode fazer toC, transforma ele num toChar, eu acho. toChr. Não lembrei, mas enfim. Ele tem vários métodos que a gente pode chamar pra fazer coisas com ele, né? Mas digamos que eu quero saber quais métodos são. A gente tem um método de todos os objetos que se chama .methods. E daí tu pergunta pro objeto tudo que ele pode fazer. E olha só, ele me retornou um array, né? Uma lista de tudo que ele pode fazer. Então ele, por exemplo, tem .even. E daí tu pode perguntar pro número, por exemplo, se ele é par. Tu pode fazer phase, nossa, uma coisa de trigonometria. Vamos ver, integer. Tu pode perguntar se ele é um inteiro, e daí se a gente fizesse, tipo... Eu vou ter que usar parênteses, mas 1.1, perguntar se ele é um inteiro, não, porque ele é um número real, né? Um número float. Então, tipo, isso é o que a gente chama de reflexividade. Eu acho que tem uma palavra um pouco melhor, mas é que basicamente a linguagem te dá as ferramentas para tu entender as próprias partes da linguagem, sabe? Então isso é uma coisa muito legal. E ela tem uma coisa que é, digamos, a sintaxe eu não sei como eu posso chamar isso, assim, facilitada, ou tipo, cheia de açúcar sintático, que é tipo quando a linguagem ela te dá umas facilidades para tu escrever o código um pouquinho mais bonito, assim, que seria coisas que pessoas de outras linguagens, tipo Python, talvez dissessem, isso é meio que frescura, por exemplo, porque o pessoal do Python é mal educado. Não, tô brincando, né, Rich? Mas um exemplo disso é que, assim, digamos que a gente tem o método puts, né, que é para imprimir uma string. E a gente pode fazer ele desse jeito, com parênteses, porque que nem outras linguagens precisam de parênteses, tipo Java, C e tal. A gente pode fazer puts hello world, e ela imprimiu Hello World, mas a gente também pode fazer desse jeito aqui, sem parênteses. E porque no Ruby os parênteses eles são facultativos, a não ser que eles sejam obrigatórios para a questão de... porque ia ficar ambíguo o código, né? Então tem esse tipo de coisa, assim, e daí todos esses açúcares sintáticos que tem no Ruby, tipo, por exemplo... A gente pode fazer um loop assim, a gente pode fazer um array 1, 2, 3, 4, fazer assim do i, tipo, e daí botar o i numa variável aqui, e daí a gente pode fazer puts de i. Ops, fiz errado. Não, tá, desculpa, não. Eu viajei. Isso aqui dá, each, e daí a gente faz do, e daí a gente dá puts de i, e end. E daí, assim que a gente faz um loop, tá ligado? Mas a gente poderia fazer uma coisa desse tipo assim também.
A gente poderia fazer E eu não estou ensinando isso para vocês, mas eu estou mostrando duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa que dão resultados similares. Então o Ruby é uma linguagem que tem muito isso. E ela nos permite, essa coisa toda nos permite fazer uma coisa que a gente chama de DSLs, que é Domain Specific Languages. E isso basicamente significa o quê? Significa que tu pode escrever, digamos assim, notação bonitinha, coisas super complicadas, ou especificar coisas difíceis de uma maneira bonitinha e legível. Principalmente o pessoal do Rails gosta muito de fazer a coisa ficar legível, como se fosse um texto em inglês, assim. E daí tu faz um código bem fácil de ler, bem documentado, e com essa que ainda é Ruby válido. É basicamente por causa disso, por isso que o Ruby é legal. Então essa é a minha introdução ao Ruby. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, vocês podem perguntar agora no chat ou deixar para mais tarde, quando a gente acabar de fazer o exemplo, porque é bem... não era o foco aqui, né? Mas enfim, a resposta é não precisa saber Ruby, porque várias pessoas perguntaram isso. Mas a gente vai ver tudo em Ruby, tá? E outra coisa aqui, assim, material complementar, eu já vou começar aqui o material complementar, eu ainda não separei todos os links para vocês, mas aqui tem o material que tem diferentes níveis de estar atualizado, mas ele está em português. Eu dei uma olhadinha, tem bastante coisa legal aqui. Então tem material sobre como instalar Rails no Windows, no Mac, no Linux. Tem uns tutoriais do nível do que a gente vai fazer aqui. Tem uns tutoriais um pouquinho mais complicados, que é bem legal. E daí depois que é o site do Rails Girls, que é um projeto muito legal, que ensina, faz encontros presenciais, né? Provavelmente não estão fazendo muitos agora, para ensinar Rails para meninas com o foco de inclusão. E, enfim, o material online deles é muito bom. Vamos ir para o site onde eu vou mostrar as coisas para vocês aqui, tá? Esse site se chama Rails Guides. Deixa eu deixar a fonte bem grande para a gente fazer. E a gente vai fazer esse tutorial que é o primeiro de todos, que é o Getting Started, né? Começando com Ruby on Rails. Que, inclusive, é interessante pensar se tem ele em português. Porque se não tem ele em português, seria um projeto legal para a comunidade fazer, né? Dar uma traduzida. Mas esse projeto ele é muito legal. Ele vai ser um pouco diferente do que eu vou mostrar para vocês, porque eu vou fazendo uma ordem um pouquinho diferente, para a gente primeiro mostrar a coisa quase pronta, assim, a magia do Rails, que é uma coisa muito fácil de criar. E daí depois eu vou desmembrar as partes do projeto. Aqui eles vão bem devagar, então se vocês gostarem dessa palestra que eu fiz e voltarem para cá e fizerem do zero, vai ser bem legal porque vocês vão fazer o caminho inverso. Ele vai explicar tudo tintim por tintim antes de acabar, e eu vou meio que mostrar tudo funcionando e daí vou desmembrar a aplicação, mas enfim. E ele é um tutorial muito legal que ele vai criar um blog, tipo a aplicação não é mais tão legal porque blog já é um treco chato, já tem milhões de coisas de blog, mas ele vai criar um blog do zero com Ruby on Rails, tá? E é uma coisa bem simples, a gente vai chegar até fazer um sistema de comentários bem cru, mas é bem legal, tá? E daí aqui também explica o que é Rails. Explica uma coisa bem legal, deixa eu ver o framework, né? Nessa estrutura de bibliotecas. Ninguém me traduziu a palavra framework ainda, deixa eu ver aqui. Estrutura. Armação. Ligamento. Enfim, é a parte de dentro do prédio, tá? Ele é uma estrutura de bibliotecas e de coisas prontas e de convenções que vão te ajudar a fazer uma aplicação web, tá? Então, uma convenção muito importante que o Rails tenta levar super a sério é esse Don't Repeat Yourself, que é o DRY, que é não se repita, que é basicamente, assim, tentar todas as coisas que fazem a mesma coisa no teu código ou que são a mesma informação, elas só vão estar em um lugar. Então, isso ajuda muito quando tá fazendo código, porque quando as coisas mudarem no teu código, geralmente tu só vai mudar em um lugar, tá? Se a aplicação for construída, e o que o Rails faz é, tipo, tentar te ajudar a fazer isso, te dar as ferramentas para fazer isso, e não te mandar, assim. A coisa vai rodar se tu fizer do jeito que não é super dry, mas ele tenta meio que te dar todas as ferramentas para tu fazer desse jeito. E outra coisa que eles usam é Convention over Configuration, que seria convenção melhor do que convenção, ou convenção primeiro, antes de configuração, que é basicamente assim, não é obrigatório tu fazer as coisas de nenhum jeito, mas o Rails já vai esperar que tudo esteja organizado de uma maneira, e daí se tu fizer tudo dessa maneira, tu não precisa configurar nada e a tua aplicação vai ficando pronta rapidinho. Essas são duas coisas básicas, tá? Então eu vou botar isso nas notas aqui. É dry e convention over
configuration. Eu sei que parece... Bom, enfim, já que isso é introdutório do Rails, eu foco nessas coisas, mas é bem interessante. Eu vou tentar apontar pra vocês, tipo, quando o Rails faz uma coisa que vocês não entendem, tipo, isso aqui é porque ajuda a te deixar dry, aqui é a convenção. Tá. E daí uma outra coisa muito legal do Rails é que ele tem, digamos, vários comandos prontinhos para tu não precisar ficar criando arquivo, ou ficar criando classe, ou ficar criando coisa vazia. Ele cria um monte de coisa sozinha para ti e já bota nas pastas certas. E se vocês estão acostumados a programar em alguma linguagem, tipo, sei lá, Java ou C++, que vocês usam IDEs que criam tudo, é parecido com isso, mas o Rails ele é bem focado em linha de comando, que é uma coisa que eu gosto, que daí tu só, tipo, usa a linha de comando. Mas ele usa muito o terminal, então, tipo, o tutorial ele já começa, a gente vai usar um comando aqui do Rails, que a gente vai criar um projeto novo numa pastinha, usando o terminal. E ele tem comandos para criar tudo, que é bem legal. Aqui no tutorial ele tem uma parte de como instalar e tal, blá blá blá, que eu já estou instalado, eu não vou perder tempo com isso. A gente vai introduzir a linguagem para vocês, eu já estou com as ferramentas todas instaladas aqui, que nem eu falei. Depois a gente pode falar sobre como instalar, ou a gente pode pegar um material para instalar, tá? E daí, assim, o Rails, eu vou mostrar aqui para vocês, ele é uma biblioteca Ruby, tá? Então, quando vocês têm o Ruby instalado, vocês têm esse comando gem, que ele é um instalador de bibliotecas Ruby, né? E daí o Rails ele é só uma biblioteca Ruby, então tu pode dar gem install Rails, que eu já tenho instalado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que ele vai tentar instalar tudo de novo. O que pode demorar. Tá, não, ele não tentou. Tá, porque ele já tinha instalado. Mas olha só, ele é só uma biblioteca normal que vocês podem instalar no computador de vocês. E daí vai instalar um comando que se chama Rails, né? E daí aqui no tutorial, a primeira coisa que o tutorial faz é criar essa aplicação de blog. E nós vamos chamar ela... Como é que a gente pode chamar essa aplicação? Deixa eu ver. Tá, vamos ver. Rails, new, vamos ver, blog, intro. Porque vai ser o do dia da introdução, tá? E daí, só indo pra cima aqui, ó. É muito louco. O tamanho da fonte tá legal pra vocês? Aí, se o tamanho da fonte tá legal pra vocês, ó, deixa eu mostrar. Ele tá dizendo assim, ó, criei um readme, criei esses arquivos todos de configuração, rodei tal comando... Aí eu criei todos esses arquivos, parece muita coisa, mas não é. Tipo, é muita coisa, mas a gente não vai precisar mexer em muito dessas coisas. E daí a primeira coisa que ele faz é também criar um arquivo de dependências do teu projeto, instalar elas, que ele começa com as dependências normais do Rails. E agora ele está só acabando as dependências de front-end, que é uma parte nova das últimas versões do Rails, que ele já vem com, digamos... um empacotador JavaScript e CSS, tudo pronto para vocês fazerem o front-end nele. O meu forte não é muito front-end, mas a gente pode dar uma olhada nisso depois que eu acabar a introdução aqui, eu não vou falar muito sobre isso. Mas ele está iniciando esse projeto novo, principalmente a parte de front-end é a parte mais demoradinha. Para mexer no front-end do Rails precisa ser Node.js Yarn. Assim, ó. O Node.js precisa porque ele é usado para compilar, tipo, basicamente a parte toda de JavaScript e outras coisas, tipo, por exemplo, Babel e essas bibliotecas empacotadoras de JavaScript, todas elas rodam sob o Node, tá? Então tu precisa ter uma versão do Node, mesmo que tu não esteja fazendo nada de front-end, porque tu precisa que ele rode os comandos para montar para ti os arquivos do front-end. Mas o Yarn é trocável, tu pode trocar, e quase tudo tu pode trocar. Assim, o Rails ele é muito plugável, tá ligado? Que nem eu disse, ele é convenção sobre configuração. Então, se tu não quiser mudar nada, tu nem precisa saber direito o que ele tá usando, tu só usa, sabe? Mas se tu quiser trocar, ele é todo plugável, assim. Então, se tu botar uma biblioteca que funciona exatamente igual a outra, vai funcionar. Então, é só googlar, basicamente. Tá, beleza. Ele instalou tudo. Inclusive, a última coisa que ele tava instalando era o Webpacker, que é esse negócio pro front-end. Mas agora, se eu for para blog intro, a gente vai ver que tem um esquema de diretório aqui.
npm install internet, exato. Então, ele criou todo esse esquema de pastas aqui, tá? E eu vou explicar mais ou menos o que tem dentro desse esquema de pastas, tá? A nossa aplicação, mais ou menos toda, vai ficar dentro dessa pasta app, que se chama, tá? E daí vocês podem ver que ela tem várias coisas, tá? E um dos diferenciais do Rails, que inclusive vamos botar aqui nas notas... Ops. Um dos diferenciais, de novo, é aqui, ó. Modelo MVC, tá? Que quer dizer Model View Controller. E daí, por que existe essa divisão, tá? Porque as aplicações web, quem já fez algumas, deve ter visto que, tipo, se tu faz sem planejar, tu acaba misturando várias responsabilidades diferentes que a tua aplicação precisa atender no mesmo lugar, geralmente. Então, o clássico dos clássicos é as aplicações velhas em PHP. A culpa não é da linguagem PHP, né? Mas é o jeito que as pessoas programavam em PHP, em que tu tinha uma página HTML que recebia parâmetros pela URL, que daí fazia um if, assim, qual página a gente tá, se tá em tal página que eu tenho que mostrar a coisa do banco de dados, eu vou fazer aqui dentro do código uma consulta no banco de dados, e daí se o resultado for esse, imprime isso, e não sei o que, e daí a página toda dentro do arquivo fazia a consulta no banco de dados, fazia a filtragem dos parâmetros, fazia a renderização da interface. O Rails, ele tenta separar isso em mais partes, né? E esse modelo, então, ele tem uma parte que se chama o model, que é onde a gente vai, como é que eu posso dizer? Lógica da aplicação e banco de dados. E daí, assim, eu digo e banco de dados. Geralmente a aplicação web. E daí, assim, o Rails, ele também é para um tipo de aplicação web bem específico. Hoje as aplicações web estão ficando super, super complicadas, né? Mas geralmente a aplicação web, ela é o quê? Ela é um repositório de dados, né? Um banco de dados, uma lista de usuários e tal, e cada cadastro, filtragem e busca nesses dados. Então, tipo, o Facebook pode ser visto como isso, o Twitter pode ser visto como isso. Inclusive, o Twitter inicialmente foi feito em Rails, porque basicamente o Twitter é o quê? É uma lista de tweets, que são coisas de texto, que estão ligados a autores, e daí tu faz listas disso e buscas em cima e filtragens diferentes. Então, quando eu digo lógica de aplicação, a gente está falando de lógica dos dados, geralmente, tá? Se a tua aplicação for um joguinho no browser, provavelmente a tua lógica de aplicação é muito mais complicada que o banco de dados, mas daí provavelmente o Ruby on Rails não é a linguagem para fazer joguinho no browser, entendeu? Não é exatamente isso que a gente está falando. Então o modelo tem essa lógica, a view tem a lógica de renderização da página. Então na view que a gente vai assim, tipo, eu formato meus dados desse jeito, se o usuário for esse tipo, mostra um dado ou não mostra o outro, a foto desse usuário fica com essa cor, a foto do outro fica, entendeu? Então aqui na view que vai estar essa lógica. E o controller, ele serve como uma ponte entre o modelo e a view, e a visualização, vamos chamar. E por que a gente precisa dessa ponte? Porque a gente precisa... A visualização, ela vai tratar a coisa do jeito assim, tipo... Ela vai ganhar o dado, já que ela precisa saber daquele dado. Então, ela já vai ganhar, digamos, o modelo do usuário, só com as partes do usuário que ela realmente vai usar. E daí ela só vai saber assim, ok, a foto fica aqui, o nome fica com essa cor, os tweets dele ficam assim, e ela só vai receber esses dados específicos. Mas o controller, ele meio que vai usar os métodos do modelo que vão estar encapsulados dentro da lógica e vai separar os dados certinho para repassar eles para visualização. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer a aplicação, mas é bem simples assim. E de novo, isso tudo é uma convenção. A gente pode meio que quebrar isso quando a gente fizer a nossa aplicação Rails, mas é muito melhor que a gente não quebre, porque daí a aplicação fica com menos linhas de código, fica mais previsível e fica dentro... Tipo, ela já não precisa ser configurada toda, ela já vai sempre trabalhar do mesmo jeito dentro do Rails, tá? Então eu espero que eu não tenha me passado muito aqui, mas essa é a explicação. E a gente criou... eu estava falando sobre os arquivos. Então a gente estava falando sobre os arquivos, e daí aqui dentro da pasta app, que eu disse que é onde está a nossa aplicação, vamos dar uma olhada. A gente tem models,
a gente tem o views e a gente tem o controllers. Então, o nosso MVC, todos os arquivos estão aqui. Tem outras coisas, tá? Tem outros arquivos e isso principalmente é engraçado. Quando o Rails era mais novinho, tinha bem menos coisas, sabe? Eu acho que nas primeiras versões tu não tinha channels, tu não tinha esse JavaScript aqui, tu não tinha a pasta assets, na real, porque assets é basicamente as nossas imagens, estilo CSS e tal. Tu não tinha jobs, tu não tinha mailers, todas essas coisas elas são adições que foram postas depois, mas o tutorial não fala muito sobre isso e eu não vou falar, porque a gente vai fazer a aplicação mais simples possível, tá? Então olha só, vamos dar uma olhada no que tem dentro de models. Não tem nada, na realidade isso aqui são arquivos prontos. Dentro de controllers também tem um controller padrão e dentro de views tem layouts, que é como se fossem os layouts da tua aplicação, né? Tá, deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida no chat. Tá, o view seria então o front-end, o model, o controller seria um back-end. Basicamente, cara, basicamente isso. Inclusive aqui, ó, no tutorial, por isso que eu até recomendo vocês, se interessarem, vejam ele depois, tá? Porque ele vai meio que explicar isso que eu tava explicando, tá ligado? Pra cada arquivo. E eu não vou explicar todos os arquivos. A gente não tem tempo, assim, de entrar em todos esses detalhes. Não ia ser didático, mas vocês podem ler aqui. Tá. E daí a primeira coisa que a gente tem é que a gente pode rodar. Aqui a gente tem uma pasta bin. E a gente pode rodar Rails Server. E daí ele vai rodar a nossa aplicação que a gente recém criou pra gente. E no momento, essa aplicação ela é só uma página dizendo yay, você está nos trilhos, você está on Rails. Dizendo a versão do Rails que tu tem, o teu sistema operacional, então, beleza. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá, eu vou deixar a nossa aplicação rodando ali em cima e daí aqui a gente pode usar. Então nós vamos começar aí nesse tutorial porque a gente vai começar a criar o nosso blog, né? E sim, essa palestra é sobre desenvolvimento web. Tá. Eu tô pulando um pouco do tutorial, né? Que eu disse, tá. Ele vai fazer no tutorial uma coisa que eu não vou fazer, tá? Ele vai dizer, ok, é um blog. Então nós vamos criar artigos pro nosso blog para que a gente possa, pra gente começar a fazer nosso blog. E ele vai criar as coisas tudo uma de cada vez, mas eu vou mostrar para vocês, eu já vou começar trapaceando, tá? O Rails, que nem eu disse, ele tem comandos que ele gera os arquivos para vocês, tá? Então eu vou rodar aqui Rails, tá? Generate, na realidade, eu já vou dizer até, não precisa desse bin na frente, eu acho. Então, ele tem o comando generate, que é o comando que gera coisas para vocês. E daí vocês podem gerar um modelo, que seria onde vocês vão colocar a lógica do banco de dados. Vocês podem gerar a visualização, vocês podem gerar o controller. Mas ele tem um comando, um que se chama scaffold, que... Scaffold, deixa eu pegar no Google aqui o termo. Eu também acho que scaffold é tipo estrutura, deixa eu ver. Andaime, tal. Esse comando, ó, é exato um andaime. Não confundir com Van Damme. Ele gera para vocês uma estrutura pronta e vazia de todos os arquivos que vocês quiserem fazer, tá? E o que é muito legal é que tu diz assim, ó, article, tá? E assim, ó, tudo que eu vou codar é em inglês, tá? E tem uma coisa muito específica do Rails que é assim, se tu escrever as coisas em inglês, tipo, tu chamar ao invés de chamar de artigo, tu chamar de article, se ao invés de chamar de comentário, tu chamar de comment, ele já sabe como é que são os plurais e ele vai criar métodos com nomes bonitinhos pra ti, tipo, por exemplo, list articles, find article, essas coisas assim, vocês vão ver. Então, vamos criar um artigo, ele vai se chamar article e daí a gente já vai dizer do que consiste esses dados que a gente vai querer guardar. Então, eu vou te chamar de body, que é o corpo na realidade, eu vou chamar title do artigo, que todo artigo tem um título, e é uma string. E um body, que é um text. E daí a diferença aqui é que, tipo, tecnicamente não tem diferença nenhuma no banco de dados, tá? Mas pro Rails tem, que é tipo, title string é uma linha de texto, como se fosse, né, um texto pequenininho, e text é um textão grande, que pode guardar um monte de dados. E daí a gente vai, de novo, vendo esse comando, ó, Rails, gerar, andaime, scaffold,
article e daí os dados do artigo, tá? E daí a gente aperta Enter aqui. Tá, e daí olha só, ele criou um monte de arquivos aqui também. Vamos dar uma olhada. E ele criou um arquivo que a gente não viu ainda, mas ele criou models article, um modelo. Ele criou testes, que a gente não vai falar de testes aqui, mas o Rails é um framework que tem os testes integrados já, testes... como é que a gente fala? Testes automatizados, que é uma lógica bem legal de programação. Ele criou o controller, articles controller, e ele criou as visualizações, esses arquivos HTML aqui. Na realidade é um HTML misturado com Ruby, parecido com como outras linguagens tem HTML misturado. E ele botou mais uma outra coisinha que depois a gente vai ver, tá? Mas ele criou esses artigos pra gente. Se a gente der uma olhada aqui, ls app models, a gente vai ver que tem um article.rb. Vamos fazer aqui app models article. E daí vocês vão ver, tem uma classe vazia aqui. E vocês vão ver que o application app controllers articles controller não é tão vazio, ele já tem umas coisas prontas, tá? Que a gente vai usar elas daqui a pouco. E a nossa pasta app views articles também está cheia de arquivos, tá? Mas vamos mostrar o que isso acontece no nosso blog quando a gente criou isso, tá? Vamos rodar o site e... ele deu um erro, tá? Por quê? Eu já vou explicar o que é isso. Basicamente, essa mensagem quer dizer o quê? Teu banco de dados ainda não está atualizado, tá? Então, assim, ó, tem um comando aqui que se chama... que tu roda tarefinhas que não são o Rails que faz, que se chama rake, tá? Que quem já programou antes conhece o make, né? Então, o rake é o make do Ruby. E daí, todas as tarefinhas do Rails, a gente pode dar um rake tasks aqui, senão, acho que é isso. Ele diz todos os comandinhos que tem prontos pra gente, que vocês não precisam decorar isso, tá? Mas são os que tem. Tem toda uma classe de comandos do nosso banco de dados, e daí tem um comando que se chama rakedb create, pra gente criar o nosso banco de dados, que já estava criado, inclusive. E o comando rakedb migrate, que é pra gente atualizar o nosso banco de dados de acordo com os dados que a gente fez, tá? Deixa eu mostrar pra vocês isso. E daí o que acontece? Agora, se a gente rodar a aplicação, ela vai estar... ela não deu mais erro. E a gente tem essa seção aqui, /articles, em que ele já nos criou uma interfacezinha em que a gente tem a possibilidade de criar um novo artigo e já está listando os artigos aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês. New article. Vocês podem ver o título, que é uma string pequena, inclusive, que daí é uma coisa assim, tipo, vazou um monte de CPF aí, que é que nem a notícia que eu acabei de ler. E aqui é a coisa... a notícia fala que um monte de CPFs vazaram na rede e isso potencialmente é catastrófico, mas o brasileiro já está acostumado. E daí a gente pode criar o artigo aqui. E daí ele tem uma tela de visualização do artigo que vocês podem ver que é bem simples. Uma tela de editar, que tem um update aqui. E também a gente tem a visualização de todos os artigos do site. Vamos criar um segundo artigo. Hoje é quarta, pessoal. Quartou. E a gente cria aqui, tá? E daí ele mostra os dois artigos. Então isso é meio que a magia do Ruby on Rails, que com um comando só que eu rodei, ele me gerou todo esse código pronto. É um código simples, é um código que não faz quase nada, assim, de impressionante, mas ele está muito pronto. Então isso é uma coisa que é legal, assim, para tu fazer protótipos, é uma coisa que é legal para tu fazer hackathona e aquelas coisas assim, tipo, eu preciso fazer uma coisa rápida aqui para mostrar um conceito e tal. E aí ele já meio que faz o que a gente chama do boilerplate, né, que é aquele trabalho chato que tu tem que fazer de configurar, ele faz tudo sozinho. Isso é muito legal. Agora vamos... né? Bem legal. Todo mundo que vê esse tutorial fica meio uau, principalmente se vocês já criaram isso na mão. Coisas assim na mão, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês, tá? Que era essa questão do banco de dados que deu de erro, tá? Ele criou pra gente, que nem eu disse, esse arquivo aqui
que é... A gente tem uma pasta DB de coisas do banco de dados, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? 2021, 01, 20, 23, blá, blá, blá. Isso é uma data, né? Uma timestamp. E daí o fim do arquivo é create articles. Se a gente abrir ele aqui, vocês vão ver o que tem dentro aqui, ó. Ele é uma classe que se chama create articles. Ele tem um método que está escrito change. Tá aí, olha, isso aqui é o que eu tava falando do Ruby. Isso aqui é código Ruby, tá? Mas ele é bem ilegível, porque olha só, ele só tem uma coisa aqui dentro que se chama change, e essa change se chama create table articles, e daí um deles é o título, que é uma string, um deles é um texto, que é o body, e daí essa coisa que o Rails bota que é para criar as timestamps, que é basicamente o tempo de criação, o tempo de update do arquivo. E o que isso aqui faz, tá? Isso aqui, ele meio que mostra que tu, como desenvolvedor, quando estava criando ali, fez essa modificação no banco de dados, tá? Isso é um sistema que outras linguagens usam, não é uma coisa específica do Rails, mas que se chama migrações para o teu banco de dados, que é basicamente para toda modificação que tu fizer no banco de dados, ao invés de tu só ir lá e mudar no banco de dados, e daí de repente esquecer de fazer essa mudança no teu servidor de produção, que é onde está rodando, ou de repente esquecer de falar para a tua equipe que tu fez, ele é um arquivo que está lá no código, e daí o Rails meio que sabe, assim, tem essas versões do banco de dados aqui e eu tô nessa versão que tá mais atrás. Então, o código que tá rolando aqui, ele já tá com outras modificações do banco de dados. Então, você tem que fazer todas as migrações. Então, é meio que uma maneira de tu sempre explicitar como é que tá mudando teu banco de dados para tu trabalhar em equipe ou para tu se organizar tu mesmo. E daí ele tem esse arquivo, eu não sei se eu super expliquei isso, mas isso é uma coisa assim, um pouquinho mais complexa. Mas, de novo, a beleza do Rails é que tu pode ir seguindo essas convenções sem, assim, saber muito detalhadamente como tudo funciona, que geralmente vai funcionar, sabe? E daí tem esse outro arquivo aqui, que é o schema, que é como se fosse uma representação de tudo que tu tem dentro do teu banco de dados. Que quem já mexeu um pouco com banco de dados sabe que se tu der um dump do teu banco, tu pode ver isso. Se tu usar aquelas ferramentas tipo esqueci o nome, daquela que tu olha o teu banco de dados lá. Tu vai ver uma coisa parecida assim, mas olha, ele está dizendo que aqui dentro tem uma table articles, que tem um title, um body, e daí essas coisas que eu disse do Rails, ele tem um created at e um datetime, e um updated at, desculpe, que os dois são datas, tá? Então, isso que é o sistema de migrações do Rails, tá? Beleza. Aí agora eu vou mostrar uma outra coisa de novo, assim, ó, se a gente for no guia do Rails, ele tá explicando tudo isso que eu mostrei em mais detalhes, tá? Eu não tô explicando isso muito em detalhes. Aí, essa coisa que ele tá explicando aqui é bem legal, que é o que eu vou fazer, que é assim, ó. No Rails, de novo, tem uma convenção de, tipo, basicamente o que os endereços da tua aplicação levam, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. O endereço principal, ele tá nos mostrando essa telinha de introdução, né? Que seria o barra articles. Ele tá nos mostrando a lista dos artigos do nosso blog. Se a gente vier aqui em show desse artigo, que é o primeiro artigo, ele vai fazer barra articles barra 1. E daí ele sabe que a gente está achando o primeiro artigo. Se a gente vier em editar, vocês vão ver que ele vai fazer barra articles barra 1 barra editar. Então é assim que o Rails se acha, né? Nas coisas. E se a gente vier em new, por exemplo, ele fala barra articles barra new, tá? É assim que ele se acha nos caminhos da aplicação. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso. Só que o que o tutorial ele mostra é que geralmente quando tu tem um site, principalmente se for um blog, a tua página inicial tu quer que ela seja a lista de posts, né? De artigos. Então a gente tem um arquivo aqui que se chama routes. E dentro desse arquivo a gente define quais são as rotas da nossa aplicação. E daí essa linha toda aqui, ela já configura sozinho. Se tu tem um modelo que funciona da maneira Rails, ela já configura exatamente isso que eu mostrei para vocês. O barra nome do modelo é uma lista de todos, barra modelo barra new é para criar esse tipo de coisa. Mas vocês podem fazer um root, que é a raiz do teu site, e daí tu bota assim, ó, articles index. Ops, acho que é isso. Deixa eu ver se é isso, se eu lembrei. E daí se vocês vierem aqui,
a página principal de vocês, agora vocês estão vendo que eu tô aqui na página principal, agora ela é a lista dos artigos, entendeu? Então vocês podem criar esse tipo de coisa ali, definir coisas muito mais complicadas até nas rotas. Para vocês irem, que nem eu disse, fazendo... Isso já não é padrão do Rails. O Rails, ele não esperaria que teu root fosse o índice de uma coisa, mas tu pode fazer o que tu quiser. Isso só não é como ele funciona por padrão. Mas agora eu vou mostrar... Vamos voltar pro tutorial aqui, tá? Aqui ele vai explicar um pouco mais sobre Model View Controller, que eu já expliquei um pouquinho no início para vocês. Então vocês podem... a gente vai pular isso aqui. Aqui vai explicar um pouco sobre migrações e banco de dados, que eu já expliquei um pouquinho sobre vocês. E daí aqui fala sobre uma coisa muito legal, tá? Mostra que o Rails ele tem um comando aqui também que se chama Rails Console. E daí esse comandinho aqui, ele abre um console Ruby, que vocês podem rodar código Ruby, ó, tipo, que nem eu tinha mostrado antes pra vocês, ó, fazer um array .each. Deixa eu ver se eu lembro do código. Quis perder tempo aqui. Mas é... não, ops. Ó, isso aqui é código Ruby. É um console Ruby, mas que ele carregou todo o ambiente Rails de vocês e todas as classes, e daí vocês podem fazer coisas assim, tipo, ó, article, que é a classe do artigo, tá? E daí, por exemplo, .all. E daí ele faz uma query de todos os artigos para vocês. Article.first, pega o primeiro artigo. Article.findByTitle. Find by title, e daí a gente bota vazou. Deixa eu ver se isso tá certo. Nem eu lembro se isso vai funcionar. Não. Vazou um monte de CPF aí. E daí ele busca, ele buscou por título esse artigo. Então, se vocês quiserem brincar com o banco de dados de vocês, se vocês quiserem editar coisas, se vocês quiserem apagar, se vocês quiserem criar novos, vocês podem fazer por esse console. Então, isso é uma coisa, um parênteses, de uma coisa que o Rails também dá para vocês. Qual web server que geralmente hospeda nos apps Rails, Nginx ou Apache? Essa é uma dúvida legal. Ambos pode funcionar, e eles usam uma coisa que se chama Passenger, que é tipo um plugin do Apache. Antes era só para Apache, mas também tem para Nginx agora, que ele roda o Rails, vários processos Rails dentro, assim, tipo o Apache faria, ou o Nginx fariam com o PHP, com outras coisas. Mas vocês também podem, não é recomendável, mas vocês podem, esse servidorzinho que está rodando aqui em cima, ele se chama Puma. Vocês também podem hospedar um Puma e botar um proxy reverso na frente. Tem outro que se chama Unicorn. E eu esqueci o nome dos outros. Mas tem vários servidorzinhos. Mas o recomendado é usar o Passenger junto com Nginx ou Apache. Tá. Tá mostrando várias coisas do console, que nem eu mostrei pra vocês aqui. E daí eu vou pular um pouquinho mais. Tá. O legal desse tutorial, que nem eu disse, é bom pra vocês fazerem depois, é que eu tô mostrando pra vocês, tipo, a parte fácil, que vocês fariam todo dia se vocês programassem em Rails. Aqui ele tá desmembrando e explicando como funciona tudo, que é bem legal. Eu quero chegar na próxima parte, que é isso aqui, tá? Outra coisa muito legal do Rails. Lembra que eu falei da lógica da aplicação de vocês, tá? Então, tem uma lógica, tem várias lógica da nossa aplicação blog que a gente poderia ter que implementar no blog. Uma delas seria uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Vamos criar um novo artigo, vamos esquecer de colocar o título e daí vamos botar assim, hoje um monte de gente ficou chocada com o tweet de um cara aí. Eu ia citar nomes aqui, mas não posso. Aí tu imagina que assim, ó, se não tem um título no teu post de blog, não tem que criar, né? Mas a gente não botou essa lógica na aplicação, tá? Ela não existe, então ele funcionou. Então, eu vou editar aqui, e daí nós vamos colocar essa lógica na nossa aplicação. E o Rails, ele nos permite fazer isso de uma maneira bem legal. Vamos aqui em App, Models, que lembra que eu disse, o modelo do nosso artigo tem a lógica do banco de dados. E ele tem uma coisa que se chama assim, ó, Validate,
Que, de novo, ó, isso daqui é o Ruby sendo o que eu falei, uma linguagem de domínio específico, uma Domain Specific Language. Olha o jeito que eu vou escrever. Validate, title, vírgula, presence, true. Então, isso aqui é bem legível o que você está fazendo. Valida que o título, a presença tem que ser verdade. Só de eu colocar essa linha aqui, e aqui é a mágica, se eu ver aqui e der update, ops, deu erro, eu acho. Tá, eu fiz a lógica errada, desculpe. É validates, ops. Validates, odeio quando a aplicação faz eu passar vergonha. Só de eu mandar de novo isso aqui, fingir que não aconteceu outra. Ele diz, ó, título não pode ser branco, tá? Então daí a gente bota, beleza, só que tá, já que a gente já fez pro título, o corpo também não pode ser branco, né? Então vamos botar aqui também, ó, vou dar um copiar e colar. A morte da abstração. Validates body, presence true, tá? Então se a gente fizesse aqui, ele ia dar 2 erros, ó. Título não pode ser branco, corpo não pode ser branco. Então vamos botar aqui. O cara tweetou uma coisa louca. E daí agora ele nos deixa editar e nos deixa criar. Então isso é uma das maneiras como tu encapsula, porque imagina, tipo, tu tem essa lógica toda de tipo, testar if a coisa tá vazia e tal, tu encapsula isso dentro do modelo. Aqueles erros que aparecem ali é uma lógica do Rails que eu posso mostrar depois para vocês como funciona, mas é uma coisa que já integra com a tua visualização, que é muito legal. E se tu fizer o teu código de front-end legalzinho, ele já te dá várias coisas de graça. E vamos mostrar mais um, já que a gente está falando sobre validação. A gente tem vários tipos de validação. Inclusive, aqui eu não sei se ele dá um link para documentação. Tá, ele não dá um link para documentação aqui, talvez, mas tá. Active Record Validation, exatamente isso que eu queria. Aqui fala sobre todas as validações que tu pode fazer e tal. Inclusive tem uma coisa melhor. Mas eu vou mostrar mais uma para vocês, ao invés de ficar lendo isso daqui, que é... Ó, vamos ver, a gente pode adicionar outra validação do título que seria algo tipo assim, length. Deixa eu ver se eu lembro. Minimum 5. Então um título menor que 5 a gente não quer, vamos ver se eu fiz certo. Não. Deixa eu só ver como é que é o... Length. Fiz errado. Eu escrevi minimum errado. Não, minimum. Eu escrevi minimum errado. E daí ele fala aqui, ó, title is too short, mínimo é 5 caracteres. Então é bem maneiro, né? Um cara tweetou um treco louco. Beleza? Então isso é... Tava com N antes, então beleza, isso aqui é meio que uma introdução também às validações. De novo, muito mais coisa para vocês lerem aqui. Tá. E aqui explica em mais detalhes essas coisas. E aqui falou sobre fazer o update. Aqui também a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Mas... Tá, e daí agora, essa parte da aplicação eu vou fazer exatamente que nem ele fez, tá? Porque a gente vai fazer o segundo modelo, que é um comentário do blog, tá? E assim, esse blog não vai ter um sistema de usuários, então na realidade vai ser bem fácil o sistema de comentários. Se ele tivesse um sistema de usuários e tal, a gente ia ter que fazer um monte de coisas. Mas a gente vai mostrar outra coisa muito legal do Rails, tá? Então, olha só, vamos ver se eu não preciso copiar deles. Se eu errar o comando, a gente vai para eles, ó. Rails generate, que nem eu disse, pra gente gerar uns arquivos prontos pra gente. Só que dessa vez a gente vai gerar um model. E a gente vai chamar o model de comment. E daí os dados que a gente vai ter dentro do nosso comment é autor. Tentei não escrever errado, senão vocês vão ter que editar os arquivos. Author, que no caso vai ser uma string.
porque vai ser só o nome do cara, que nem aqueles sistemas de comentário bem rústicos, assim, que bota o nome. Vai ter body do comentário, tá? Então aqui vai ser... Deixa eu ver só como é que ele tá chamando para isso. Body, que é um texto. E daí aqui outra coisa maneira que o Rails faz. Article. E o tipo do article vai ser references. Ou seja, a gente está criando uma coisa que no mundinho do banco de dados a gente chama de chave estrangeira. Que é basicamente a gente vai ligar um modelo ao outro. A gente vai fazer uma dependência de que, tipo... Na realidade, o comentário sozinho não faz sentido. O comentário só faz sentido se ele fizer parte de um artigo. Tá? E daí, esse references é uma coisa do Rails que nos permite fazer isso. Então, a gente vai ver, de novo, ele criou bem menos coisa, mas ele criou pra gente o modelo, o comentário. Ele criou uma migração que vai para fazer a atualização no banco de dados e criar esse comentário lá. E ele criou os testes. E eu não vou falar dos testes aqui. Vamos dar uma olhada nesse arquivo de migração aqui. E olha só, ele é bem parecido com aquele outro que a gente viu, que inclusive está aqui do lado, ó. Mas ele tem aqui, ó, um tipo string, que é um autor, a tabela se chama comments, um tipo texto, que é o body, um tipo references, que referencia um artigo, tá? E daí ele inclusive tem umas coisas aqui que a gente não precisa saber, mas ele está dizendo, ó, chave... basicamente o que isso quer dizer, né? Que é uma chave estrangeira e que ele não pode ser vazio, ou seja, o comentário não pode existir sem um artigo para referenciar, senão ele vai ser um comentário inválido. E ele também criou um modelo que a gente pode abrir aqui, vamos... Que ele tem uma coisa aqui dentro que a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas vamos voltar para nossa aplicação. Vamos dar um F5 e vocês vão ver que vai dar de novo aquele erro porque ele disse, ó, você tem uma migração pendente. Então ele está dizendo, o meu banco de dados ainda não foi atualizado com a última versão do banco de dados, porque tem uma migração mais nova. Então, de novo, a gente vai vir aqui, a gente vai usar o rake, que é o make do Ruby, rake db de banco de dados migrate. Ele faz a migração pra gente. Outra coisa muito interessante, tá? Que eu já vou aproveitar e explicar pra vocês agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, tá. Uma outra coisa muito interessante do sistema de migrações, tá? E por isso que ele é interessante. A gente, quando tu versiona o teu banco de dados e tu sabe exatamente em que data, né? Por isso que ele tem a data. Em que data, em que arquivo tu introduziu cada modificação. Digamos que essa modificação ela estava errada. Eu criei uma coisa com o nome errado ou eu descobri que eu precisava botar mais dados ou alguma coisa assim. Eu botei o tipo errado. Se tu ainda não tiver atualizado o teu banco de produção, mas tu pode ter atualizado também, mas digamos que eu ainda não atualizei. Se tu vier aqui pro teu DB Schema, tu vai ver que agora o nosso banco de dados não tem só artigos, ele tem uma tabela de comentários, né? Que inclusive é um pouco mais complexa, porque ela tem uma chave estrangeira. Mas a gente pode pegar, e que nem a gente pode fazer rakeDB migrate, a gente pode fazer rakeDB rollback. E daí o que isso faz olha só, eu tinha create table comments, aqui ele faz drop table comments, ó. Então ele descria a nossa tabela, tá? Isso é muito bom porque daí tu pode, tipo, voltar e desvoltar versões do banco de dados de uma maneira que fica documentada. Porque daí tu sabe, assim, se tu resolveu, depois de 2 meses desenvolvendo a aplicação, que vocês iam, e vai a versão do banco de dados, fizeram um monte de coisa, que nós vamos remover uma tabela, ou que nós vamos mudar o nome de uma coisa. Tu vai criar uma migração, mudando o nome de alguma coisa naquela tabela, e daí o banco de dados de vocês vai ter todo o histórico. Ó, durante esse tempo foi chamado assim, usado assim, adicionado esses dados, nesse momento foi removido esse dado. E daí o banco de dados para tu estar desenvolvendo e para estar rodando sempre vai estar na última versão. Mas daí pelo menos tu vai sempre saber qual versão do banco de dados está rodando. Não tem aquela coisa de tipo, o fulaninho atualizou no server dele e esqueceu de botar no outro, e daí aquele banco de dados está diferente do outro. Isso não deveria acontecer. Enfim, para isso que sistema de migração é interessante. Vamos rodar a migração de novo, porque a gente quer ela. Vamos dar um F5. E agora a gente ainda não criou nenhuma coisa dos comentários, tá? Mas vamos vir aqui nesse vazou um monte de CPF, essa é a visão do artigo. E no tutorial, no tutorial ele vai começar a falar de uma coisa muito interessante. Lembra que a gente disse assim, ok, comentário não faz sentido
para ele existir se ele não for parte de um artigo. Então, dentro da classe do comentário, que é essa classe que é, né, o nosso modelo, a gente tem essa, de novo, essa maneira do Ruby expressar essa relação. Essa relação se chama belongs to, porque um comentário ele pertence a um artigo. Um comentário não é de dois artigos. O comentário ele não vive sozinho, ele pertence a um artigo. Então essa é a maneira de dizer. E isso é uma coisa que nem eu disse. Como o Ruby é uma linguagem muito reflexiva, que nem eu disse, o Rails, quando tu digita isso, ele já sabe que a classe comentário ela vai ter vários métodos, como por exemplo, quando tu tiver com um comentário, tu pode ter um método que é .article, que vai pegar o artigo que é o pai dele. Tu vai ter um comentário no artigo que é lista de um método no artigo que é lista de comentários. E isso tudo o Rails faz sozinho com essa declaração de belongs to, mas na realidade ele precisa de mais uma, que é aqui, ó, que tu tem que vir no artigo e também dizer uma coisa que é, desculpe, has many comments. Isso aqui é o que vai criar pra gente todos os métodos de tipo, me dá uma lista de comentários, busca nos comentários desse artigo. Tudo isso vai ser criado pra gente. Tá, então vamos voltar pro tutorial aqui. A gente criou essas duas coisas. Por enquanto a gente tá só fazendo o esqueleto da coisa. Aí agora uma coisa que ele vai fazer aqui é assim. Eu não super expliquei pra vocês, aqui no tutorial ele explica melhor, mas dentro do arquivo de rotas tem essa linha aqui que diz assim, resources articles, ele meio que já cria pra gente, que nem eu disse, ele cria o /articles, vai ser o índice dos nossos artigos, o articles /new é criar um novo artigo, articles /show /um ID do artigo é mostrar. Isso tudo é criado nesse articles, tá? E daí a gente pode fazer isso aqui, ó, digamos esse do e end, que abre um bloco dentro dos nossos artigos, e a gente pode dizer isso aqui, ó, resources comments. E daí, como o Rails sabe já que o nosso comentário ele é dependente dos artigos, ele vai criar pra gente todos esses paths, que é tipo assim, articles /show /1, que é aquele artigo lá do vazou CPFs, /comments. E daí isso aí vai ser um índice dos nossos comentários. /comments /show, ele vai criar tudo isso pra gente, só que ele vai fazer uma estrutura que a gente chama nested, né? Uma estrutura aninhada, em que cada artigo tem os seus próprios comentários. E daí agora o que ele vai fazer é gerar o controlador dos comentários, e agora a gente vai ver um pouco melhor como é que funciona o controlador. Esse é o problema da minha versão da palestra, a gente não aprende direito como é que é os controladores. Mas vamos lá, generate controller, e daí deixa eu ver como é que é a sintaxe, é comments, controller para os comments. Ele gera pra gente o arquivo, vamos abrir o arquivo aqui. Vazio, sem nada. E daí ele vai mostrar pra gente, ele vai pegar aqui, ó, o app views articles show, que é essa página, deixa eu mostrar pra vocês. Que é o HTML dessa página aqui, Pra provar isso pra vocês, eu posso fazer uma coisa tipo assim, sei lá, vamos botar article show. Fazer uma coisa assim. Eu podia ter feito contábil. Só pra mostrar pra vocês qual... A gente tá dentro dessa página aqui, tá ligado? A gente poderia botar HTML custom aqui dentro. Mas ele vai vir nessa página, que é onde mostra o artigo. E nesse lugar aqui, acho que a gente pode até botar um comentário. Como é que é? Assim... Que é colocar aqui código do comentário. E o tutorial vai fazer isso aqui, ó. Ele vai botar aqui, ó, add a comment. Eu vou só copiar e colar isso aqui depois, porque senão ia demorar muito tempo. Ele vai adicionar um código HTML aqui. Ups. Deixa eu ver se eu salvei minhas rotas. Acho que esse erro aconteceu aqui porque eu não salvei minhas rotas, peraí.
E daí ele colocou um formuláriozinho aqui pra gente com um comentário e um body, tá? Que ainda não faz nada, ó. Vou mostrar até pra vocês. A gente ainda não faz nada, porque a gente ainda não fez o nosso controlador. Vamos voltar pro tutorial. E daí aqui no controlador, e daí agora fica um pouquinho a hora de mostrar pra vocês como é que funciona o controlador. Deixa eu ver se a gente tem uma... Não, a gente não tem nenhuma dúvida. Então, vamos pausar nessa parte e vamos mostrar pra vocês o controlador dos artigos, o que tem dentro, tá? Lembra que eu falei pra vocês, voltando aqui no nosso readme da palestra, tá? O modelo é onde tem a lógica da nossa aplicação e a lógica do nosso banco de dados. Isso a gente já viu um pouco durante a palestra. A visualização é onde a gente tem a lógica da renderização da página. A gente não viu muito, mas vocês basicamente olharam ali. Vai HTML ali dentro da visualização. O que o controlador faz, tá? O papel do controlador é tu basicamente pegar, olha só, no nosso índice, tá? Ops. No nosso índice, a gente vem aqui e cria uma variável que se chama @articles. Isso é uma convenção, que nem eu falei do Rails. Tu poderia usar outro nome, mas como se chama articles, o controle, né, de artigos, a gente cria uma variável chamada @articles. E daí a gente bota dentro dessa variável a nossa query do banco de dados, a nossa consulta no banco de dados, que acha todos os artigos. E que nem eu mostrei pra vocês, ó, bundle Rails... Ops, não é bundle, eu tô me adiantando aqui. Rails console. Eu mostrei, vocês têm a classe article e vocês podem fazer all. Isso lista todos, consulta no banco de dados, todos os artigos que vocês têm, tá? É exatamente isso que o nosso controlador está fazendo nesse caso. Ele está no índice colocando isso daqui. Se a gente mudar essa consulta no banco de dados, vai mudar os artigos que estão aparecendo lá na listagem do nosso site. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Vai mudar essa listagem aqui. Como é que a gente pode mudar isso? Já vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz isso da outra vez que eu estava apresentando para um pessoal isso. A gente criou esse primeiro, a gente criou esse depois e a gente criou esse aqui, né? Mas daí, digamos que eu pego e eu atualizo isso daqui. Para um blog não faz tanto sentido, né? Eu boto um texto a mais aqui e daí a gente vê que ele tá... Na realidade não, esqueça o que eu acabei de dizer. A gente tá vendo que essa ordem aqui que tá aparecendo é a ordem de criação, né? Mas geralmente num blog, qual é a ordem que a gente vê? É a ordem inversa de criação, né? Porque é o mais atual, é o que tá mais em cima. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui no nosso negócio e a gente pode fazer o método... Deixa eu até pensar como é que é, ponto order. A gente pode, é por isso que é bom ter o terminal aqui. Porque a gente pode até completar com tab. Ups. Order. Deixa eu ver se é o método correto. Tá. E daí a gente pode botar aqui created at desk. Isso. Artigo, todos ordene por criado em, né, que é um campo do artigo, ó, se a gente vier article.first, vocês vão ver que ele tem vários campos, né? Vamos botar ele numa variável aqui, A. Vocês vão ver que A tem vários campos, ele tem o campo title, ele tem o campo body, e ele tem o campo created at, que foi criado pelo Rails, lembra? Que é uma data, que é quando ele foi criado. Então o que a gente está fazendo nessa chamadinha aqui é me ordena em ordem descendente todos os artigos pela data de criação. E daí eu posso colocar isso aqui, .order created at desk. E daí, se eu voltar aqui, a gente vai ver que ele tá ao contrário da ordem de criação, né? Um cara tweetou, um treco louco tá em primeiro lugar aqui. E daí vocês veem que o legal é que esse código ele foi mudado não no nosso controller, tá? Porque ele tem muito menos a ver com a lógica da apresentação e mais a ver com a lógica de quais dados eu estou repassando para visualização. E eu não mudei nada na minha visualização. O código da minha visualização que está em... Vamos ver aqui. Em app views articles index.
ele é esse. Eu não mudei nada nele. Se fosse um código assim mais misturadinho, mais espaguete, de repente ia ter aqui ia ter uma coisa tipo, faz uma query aqui. A gente faria aqui tipo, achar dados, né? Algo tipo assim, articles igual, daí aqui a gente ia fazer article, ponto blá blá blá, e daí a gente ia mudar essa visualização quando mudasse quais dados estão chegando para ela, mas é por isso que o Rails ele é organizadinho, porque daí eu mudei só em um lugar, que é o meu controlador, que é onde a gente meio que cola a lógica da programação que está lá no modelo e passa só as coisas corretas para a visualização, e daí a visualização não se preocupa o que tem dentro daquela variável. Ela só sabe que vai ser os artigos que ela precisa mostrar. Ela só se preocupa em como é que mostra. E daí, aqui em new, tem um método que ele cria um artigo novo, porque o new é um método que cria um artigo novo e mostra o formulário. Já explico porque alguns estão vazios. E daí tem o create aqui, que é o método que pega os parâmetros que foram passados do formulário, cria um objeto novo, que é basicamente esse article.new dos parâmetros aqui, e daí depois que se o artigo salva com sucesso, ou seja, se todos os dados que o usuário mandou são válidos, a gente vai redirecionar ele para uma página, ou se não, a gente vai redirecionar de volta com um erro, né? Não vou entrar em super detalhes nisso aqui, mas essas coisas. E daí o update é a mesma coisa também, ele pega os dados que vieram do formulário, e daí se dá o update, se os dados são válidos, redireciona para uma página. Se dá um erro, redireciona para a mesma página com erro. E tem a destruição aqui também. E daí vários desses métodos, eles usam um método comum aqui, que é esse setArticle. É uma coisa que olha a URL e acha qual é o artigo certo. E ele é chamado antes de alguns métodos. Isso é uma maneira do Rails deixar dry as coisas. E é por isso que aquele outro tutorial é mais legal, porque ele vai explicar por que as coisas todas são desse jeito. E beleza, eu não vou mais explicar sobre isso. Mas agora a gente vai escrever do zero para os comentários, tá? E quando eu digo do zero, eu vou olhar o tutorial e vou escrever. Então, olha só, a gente precisa de dois métodos aqui do comentário. Na real, a gente precisa de um, acho. A gente precisa do método de criação. Por quê? Porque nessa tela... Deixa eu só ver se não tem alguma dúvida. Não, tá. Nessa tela aqui, a gente vai passar pro nosso amiguinho o nome, né? Tipo, Lucas. E daí o bar é vixe, vai dar problema. E esses dados desse formulário vão ter que entrar lá no controlador do comentário, e ele vai ter que usar eles para criar um modelo novo. Então, olha só, deixa eu copiar esse código create aqui dele e explicar para vocês o que está acontecendo. Eu estou usando liberalmente o copy-paste para eu não escrever coisas erradas e ficar em dúvida. Tá, então olha só. Primeira coisa que ele faz, tá? Um dos parâmetros que vão ser passados para a gente é o artigo, o ID do artigo que está vinculado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar achar no banco de dados qual artigo do nosso comentário a gente está olhando. Aí a gente vai usar esse método aqui do artigo, que é assim, article.comments.create. E daí isso aqui já vai criar um novo comentário vinculado com o nosso artigo, tá? E daí esse comment params aqui é os parâmetros que vão vir no nosso comentário. Inclusive, eu ia dizer, vou dar um print aqui nesses parâmetros para mostrar para vocês, mas o log do Rails ele é super detalhado. Então ele vai mostrar para vocês. Então essa linha aqui cria um novo comentário, nós vamos ler os logs para dar uma olhada nisso. E ele vai depois redirecionar para o artigo, article path, que é o artigo que a gente estava olhando, tá? Então vamos ver se isso aqui funciona, tá? Ops, eu não salvei. Ah, não. Tá, beleza. Aí agora ele disse assim, ó, tá faltando esse método comment params, porque eu esqueci de copiar ele. Tá aqui. E esse método aqui é uma coisa bem... Não é que seja bem complicada, mas é basicamente assim, no Rails tem essa maneira que esse params é todos os dados que vieram na URL ou no body do post que fizeram para o teu servidor. E daí, antes de usar eles,
a boa prática é usar esse método permit para só pedir os parâmetros que tu estava procurando, tá? Para que o usuário não possa escrever qualquer coisa nos dados e de repente hackear a tua aplicação dessa maneira. Tem até um caso muito interessante onde o GitHub foi hackeado usando isso, e é um dos motivos porque o pessoal do Rails inventou isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Tá, vamos tentar de novo. Ah, sim, tá. Ele chamou de commenter, mas eu chamei de author. Tá. E daí eu vou ter que mudar na minha visualização também. Ele chamou esse campo de commenter, eu chamei ele de author. Mas acho que aí tá tudo certo. Vamos ver. Lucas, comentário Vish. Tá. E daí não apareceu nada aqui. Por quê? Porque a gente ainda não fez o código de mostrar. Vamos ver os logs do servidor aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Isso que é legal dos logs do Rails também. Olha só, ele fala pra vocês, ó. O usuário deu um get pra articles/1, que é essa página aqui. Peraí, isso é a última coisa, né? Tá, isso foi a última coisa que a gente fez. Ele mostra tudo na realidade. No início, é que tem vários erros que eu fiz aqui. Deixa eu voltar. Tá, foda-se. É que deu vários erros aqui. Ele deu até, inclusive, ó, quando eu mandei commenter, que era o parâmetro com o nome errado, ele disse o commenter não é um parâmetro permitido. Deu esse erro aqui. E só que daí aqui deu certo, ó. Ele, ó, comment, create, insert into comments, body, article ID created at, body, Vish e article ID 1 e o texto, cadê? O author. E eu acho que talvez o author tenha ido errado, mas ele inseriu no banco de dados o nosso comentário. E daí a gente pode vir aqui, inclusive, fazer Rails console, botar comment, all, e daí a gente vai ver que tem um comentário, e realmente o comentário ele ficou com o autor vazio. Eu acho que eu esqueci de salvar. Então o que a gente pode fazer aqui é pegar esse primeiro comentário e destruir ele. Eu vou matar ele. Tô com 0 comentários agora. E vamos fazer um comentário certinho, peraí. A gente está mandando author. E a gente está autorizando o author. Eu acho que vai dar certo. E daí, para não acontecer esse erro de novo, o que a gente pode fazer é ir dentro do modelo do comentário e fazer exatamente o que a gente tinha feito com o nosso artigo, que é validates author presence true e validates body presence true. Aí ele não vai salvar se um deles for vazio. Vamos ver se vai dar certo agora. Lucas, Vish. Deu certo e no nosso log ele está dizendo... Vamos ver no nosso banco de dados aqui. Tá, tem um comentário. O ID dele é 2, porque ele já é o segundo comentário que a gente criou. Autor Lucas, body Vish. Tá. E daí, qual é a próxima parte do tutorial? Ele vai fazer uma listinha de todos os comentários do artigo, que eu vou copiar e colar. Então, em cima do adicionar novo comentário, vamos botar um comments. Vamos dar um F5 aqui. Ups. Tá, de novo, porque como eu troquei commenter por author, eu realmente... Tá, e daí ele mostra uma lista de todos os comentários, ó. Comments, commenter, Lucas, comment, Vish. Então vamos tentar de novo aqui, ó. Fazer um comentário do pessoal do chat aí. Ah, não, é assim, ó. José. Vish ao quadrado. Ó, e daí já inclusive mostra ali, porque ele dá refresh na página e já mostra. Então esse é um sistema simples de comentários que a gente fez aqui, tá?
mas o tutorial continua um pouquinho mais. E daí ele mostra uma coisa bem legal, tá? Ele mostra uma coisa que já estava aparecendo aqui nas visualizações. Se vocês derem uma lida no tutorial, ele vai explicar antes. Mas que é um sistema que o Rails tem para fazer dry, né? Para reduzir o tamanho do código e reusar o código, que se chama partials. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ele vai criar dentro das visualizações dos comentários, que a gente não tem nenhuma, na real. Mas que eu vou ir ali, dentro de app, views, comments. A gente vai criar um comment.html.rb. E dentro desse coisa, a gente vai botar basicamente o código que renderiza um comentário só. De novo aqui, tá? A gente mudou o nome da coisa. E daí dentro do nosso show do article, que a gente tinha... Olha o que a gente tinha aqui. A gente tinha, ó, article.comments, para cada comentário do artigo, renderiza ele, tá? A gente vai trocar isso aqui por renderiza os comentários do artigo. E daí, como o Rails tem a questão da convenção, ele vai perguntar assim, tem dentro das visualizações do artigo, tem uma coisa que se chama comment, e daí ele vai procurar ela, e se eu fiz tudo certo, ele renderiza exatamente a mesma coisa, só que agora esse código, ao invés de estar dentro do artigo, o código de como renderiza um comentário, e ao invés de ter um if de cada comentário, ele é só isso aqui. E daí vocês podem editar o artigo, o visual de cada comentário separadamente aqui. Vou correr um pouquinho pra gente acabar antes das 10 poder falar. E daí a próxima coisa que ele vai fazer, ele vai pegar esse formulário de botar comentário que ele fez aqui, e ele vai colocar ele dentro de comments form. Deixa eu mostrar aqui. E eu vou copiar o meu código, já que ele é levemente diferente. E daí no lugar disso ele bota render comments form. E daí de novo, o código vai ficar exatamente... A visualização ficou exatamente igual, mas agora o nosso código da visualização do show tá bem melhor. Ele tá tipo assim, ó, o código para renderizar o artigo, que vocês veem que o que ele faz é basicamente imprimir o article title e o article body dentro de um parágrafo. Não tem nenhum CSS nem nada, vocês poderiam fazer um monte de front-end aqui. E daí ele bota comments, e daí renderiza a lista de comentários. Add comment, renderiza o formulário de comentários. E daí o código dos comentários está no lugar dos comentários, o código dos artigos está no lugar dos artigos. Bem elegante, assim, a coisa. E daí isso aqui, quando eu fiz esse tutorial antes, porque assim, né, esse tutorial está sempre sendo atualizado, não tinha essa parte. Isso aqui inclusive é um treco do Rails 6 novo que eu não sei direito. Então eu não vou entrar nessas coisas, mas até é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas é bem legal de testar depois se vocês fizerem o tutorial. O que vai ser feito aqui é criar um sistema de visualização dos posts, para que tu tenha um post público, um post privado e um post arquivado. E daí, quando tu lista os posts ou tenta acessar, ele vai, baseado nisso, filtrar. E ele vai usar uma outra coisa que o Rails tem, basicamente, para fazer isso. Que tu poderia fazer sem essa coisa também, mas é uma facilidadezinha do Rails. E daí, deixa eu ver o que mais ele tem aqui. Ele fala sobre deletar os comentários, que é legal. Ele adiciona esse códigozinho aqui, que daí a gente vai ter que, eu vou colocar dentro da nossa visualização do comentário. Ele colocou esse código aqui que eu não vou super explicar ele, mas ele bota um apagar comentário aqui embaixo. E daí, quando tu clica nisso aqui, tu vai chamar o teu controller para ele chamar o código do modelo que deleta as coisas do banco de dados, né? Isso aqui ainda não existe, então vai dar um... Ele tem um error, ele vai dar... Tu ainda não tem um destroy no teu comments controller. E daí ele coloca o destroy aqui, que eu vou copiar e vou falar um pouco para vocês como é que é. Que é tipo assim, ó, ele pega de novo o artigo que está vinculado, ele acha o comentário pelo ID do comentário, porque quando a gente renderiza
O comentário vai com o ID dele ali, no destroy. E daí a gente usa esse método destroy do banco de dados, que eu inclusive até mostrei para vocês lá. E daí depois que está destruído, ele redireciona para o path do artigo. Então vamos salvar isso e vamos voltar aqui. E esse Are You Sure, NASA, que ele faz aqui, é basicamente só por causa desse data confirm. Isso é do próprio HTML, tá ligado? Tu pode fazer um botão em HTML que dá uma mensagem quando tu bota ele. Então, não é uma validação de servidor, não é nem uma validação do lado de cliente, muita coisa. Só o botão faz Are You Sure, NASA, pra ti. Mas vamos dar um OK. E daí ele apaga o comentário no banco de dados. Se a gente vier aqui no log, de novo, ele vai dizer algo tipo delete from comments where comments ID. E assim, eu tô chegando no final do tutorial. A única... E uma coisa falando ainda sobre destruir, ele tem essa coisa muito legal aqui, ó. Que a gente disse que o artigo tem muitos comentários, tá? E daí, dentro do modelo do artigo, ou dentro de qualquer modelo que vocês façam, que tem muitos de alguma coisa, ó, o artigo tem comentários, tu pode botar aqui, ó, dependent destroy, assim, ó. Quer dizer que assim, ó, esses comentários que eu tenho dependem de mim, e se for destruído o pai deles, a gente vai destruir todos. Que é basicamente isso, quando tu apagar o artigo, ele vai apagar os comentários todos do banco de dados com isso aqui, né? Talvez vocês não queiram isso, mas isso é o que esse comando faz, que é uma coisa comum. E daí, nesse tutorial, ainda ele fala um pouco sobre segurança, muito entre aspas, porque tipo, como tu botaria uma senha nesse site aqui e tal, uma senha para deletar comentários. E daí ele tem alguns links para coisas, para vocês estudarem mais. E uns links sobre segurança. Mas enfim, isso... Tô precisando dar uma pastilha aqui. Tô precisando de um copo d'água. Isso aqui, talvez tenha sido um pouco rápido, talvez não tenha sido muitos detalhes, eu não sei como é que foi isso. É uma introdução super introduzida a como tu faz uma aplicação simples do Rails. E daí, a partir disso, vamos voltar aqui para o nosso README. Vocês podem ir para coisas mais complicadas. Mas enfim, a gente não falou sobre muita coisa, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem a coisa mais interessante do Rails 6, mas que assim, tipo, daria 4 horas pra gente explorar isso aqui junto. É essa parte nova toda de JavaScript e de assets. E assets é uma coisa que já vem há bastante tempo. Mas tipo, o Rails tem o Webpacker agora junto. Tu pode trocar por outros, né? Mas ele tem uma coisa que tu basicamente pode jogar um monte de código JavaScript lá, colocar as bibliotequinhas, usar um sistema de inclusão de bibliotecas, que é uma coisa que até pouco tempo não era muito padronizada no JavaScript. E daí ele cria para ti um pacotão em um arquivo só, que o teu site só baixa uma vez, quando estiver em produção, e ainda está minificado, né? Que é aquela coisa que o código fica todo reduzido e obfuscado. E ele faz isso tudo de graça para ti, que é uma coisa que quem é desenvolvedor de JavaScript usa o Webpacker para fazer já. Webpack e outras coisas parecidas. E ele também tem aqui nas Style Sheets, que é o CSS do site. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Assets, Style Sheets. Ele tem CSS para cada uma das partes do teu site. E também um CSS principal, que é esse aqui, que é onde vocês podem botar o estilo CSS do site, né? Para fazer um estilo. E ele não é, na realidade, CSS, ele é Sass, que se escreve assim, ó. Que é tipo um conjunto estendido do CSS, que não é padrão, mas que permite vocês usarem uma sintaxe muito mais fácil, assim. E tem um monte de coisas. Então, vocês podem escrever CSS normal aqui, tipo, pode fazer algo assim. Deixa eu ver se... Isso aqui vai fazer todo o texto ficar vermelho? Nossa, transformei todo o texto em vermelho. Eu sou um gênio do CSS, tá ligado? E vamos fazer na real, vamos fazer assim, ó. Color yellow, background color red. Que horror, né? Isso aqui é a internet de... Aí tu bota um MIDI pra tocar no fundo. Isso aqui é a internet de 20 anos atrás.
Mas enfim, daí, como vocês podem ver, cada coisa tem o seu lugarzinho na aplicação Rails, e daí se vocês são, por exemplo, só do front-end, vocês podem só ficar nessas pastas assets e JavaScript e incluir um monte de coisa. Se vocês são só do back-end, tu pode ficar meio que fazendo essa coisa normal que eu falei, assim, de botar a lógica da aplicação de banco de dados, e é fácil de cooperar com outros membros da equipe. Isso que é muito maneiro da organização do Rails, assim. E, de novo, convention over configuration. Então, tipo, se todo mundo seguir a mesma convenção, vocês não precisam ficar assim, ô fulano, para de botar o código desse jeito, bota o nome desse jeito, ou faz aqui. Tipo, o Rails já te diz tudo. Valeu, pessoal. O Rails já te diz tudo como é que é. Mas enfim, essa é a minha introdução ao Rails. Dúvidas? Assim, ó, faça um tutorial. Essa é a dica que eu dou. Se tu fizer o tutorial, Gui, tu vai ver que é muito, muito tranquilo. E ele entra um pouquinho mais nos detalhes que eu. Se tu quiser só ir pular e fazer parecido com eu, beleza, pra ir mexendo no código. Mas se tu quiser entender, muito bom. O SAS é convertido para CSS, o Flash, exatamente. Enfim, pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a palestra, vocês podem me pedir. Eu vou separar uns links e o materialzinho que eu fiz e vou colar para vocês nas minhas redes sociais e no grupo do Match Hackers, em todos os lugares para vocês pegarem. E esse vídeo vai continuar aqui no Twitch por um tempo e também vai ir pro canal do Match Hackers.